Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E, como sempre, conosco Milton Felipe. Seu Milton Felipe, o senhor está bem? Estou bem, muito obrigado. Estou sempre satisfeito, alegre, contente em estar aqui ao seu lado, junto com os nossos técnicos, porque sei que esta é a nossa proposta e o meio moderno, tecnológico, da gente divulgar mais o Espiritismo. Porque nós realizamos esse trabalho e nós não sabemos a quantas casas chegam através do áudio, quando é da rádio, e da televisão e também pela internet, porque depois fica postado lá em nosso portal, né? Portal que fala. Isso. Ou na página do YouTube também. Fica à vontade para os... E a gente não sabe em quantas casas a gente chega. Mas isso é sempre gratificante. E o nosso objetivo é, como você disse, levar a informação doutrinária do Espiritismo, né? Por conta disso, eu quero aproveitar da oportunidade e saudar aos nossos amigos, ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, senhor Milton. Como sempre fazemos, vamos aqui atender mais uma solicitação. E essa aqui, bem, escuta lá, meu amigo. Não tenho muito tempo para estudar o Espiritismo devido à vida agitada que levo. Pergunto, o que é indispensável saber sobre a realidade espiritual? Bem, então, primeiro, a pessoa está dizendo que ela não tem tempo para estudar. Estudar. Mas gosta de estudar, com certeza, senão não falaria. Então, não sobra tempo na vida agitada. A vida moderna é agitada, né? O homem criou muitas necessidades que não existiam e, em cima dessas necessidades, então, pauta agora uma vida de agitação. Então, não sobra tempo para estudar, mas é preciso estudar. É preciso. Eu aprendi que, por mais correria que seja a vida de uma pessoa, ela pode pelo menos escolher um horário de 15 minutos para dedicar-se ao estudo. 15 minutos. Pode. E a experiência demonstra isso. Porque só o estudo vai levar, aquele estudo que se faz pessoalmente, solitariamente, no silêncio, às vezes, da madrugada, ou da manhã, ou da hora do almoço, mas aqueles 15 minutinhos para estudar, aquilo realmente não deve deixar de existir. Eu noto também que a pessoa fala que ela quer saber o que ela precisa conhecer para estudar o Espiritismo. É isso mesmo? Ela diz especificamente o que é indispensável saber sobre a realidade espiritual. Muito bem. Então, ficou mais fácil. Ela vai estudar só 15 minutos. Só? Pode ser 15 minutos por dia, por semana, por mês. Não tenha pressa, mas escolha 15 minutos. O que é indispensável saber, digamos aqui, da proposta espírita, é sobre as leis naturais, que envolve os 5 princípios fundamentais da doutrina espírita, as 5 principais leis e depois as consequentes. No fundo, são 14 princípios doutrinários. 14 princípios doutrinários. Esses princípios doutrinários fundamentais, eles não aparecem nos enredos de romances. Porque existe um trabalho feito por um professor francês chamado Allan Kardec, que todo mundo conhece. Ou pelo menos deveria conhecer, né? Deveria conhecer ou já ouviu falar. E esse trabalho didático de Allan Kardec faz com que conheçamos a realidade espiritual através desses princípios que são fundamentais. Então,
Então, você nota, se eu posso repartir, criar um programa de estudo de 5 programas para o primeiro princípio, depois você, por favor, aí na sua casa, multiplique tudo que eu falar por 14, que são os 14 princípios. Então, 15 minutos de 5 vezes 15 vai dar oportunidade para a pessoa estudar teoricamente o que ela quer saber. Tá bem? Por exemplo, o primeiro princípio que o Espiritismo apresenta e faz sobre esse princípio um fundamento filosófico substancial é sobre Deus. Quem é que não quer ou não gostaria de saber tudo a respeito de Deus? Pois, meus amigos, a doutrina espírita tem tudo sobre Deus nesse princípio aproveitado didaticamente por Allan Kardec. Então, 5 vezes, 5 sessões sobre Deus, ela vai ter um conhecimento melhorado do que ela sabe. E assim por diante. Eu não vou citar aqui, porque nós temos o nosso site, o nosso portal, que tem todos eles. Se a pessoa quiser, inclusive, acessar somente pela internet, temos lá o Espiritismo Agora, que apresenta os fundamentos da doutrina espírita. Está lá. Está lá à disposição. Espiritismoagora.com.br. Gratuitamente, não precisa pagar absolutamente nada. Todo ilustrado. Foi um laboratório precioso feito aqui pela Sociedade Espírita, que na época levava o nome de Francisco de Assis. Fraternidade Francisco de Assis. Francisco de Assis, que se aliou ao Centro Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, exatamente para proporcionar esse curso, para facilitar as pessoas a estudarem. Então, faça um acordo com a internet, nesse caso, e resolva esse problema de tempo fazendo um jogo que seja possível você realizar. Mas eu quero falar um pouco mais. Esses programas que o Milton mencionou foi o primeiro trabalho que nós fizemos juntos, né, Milton? Você que tem melhor lembrança de datas, você lembra quando a gente acabou gravando? Faz já 6, 7 anos. 7 anos. 7 anos. Então, esse conteúdo já está disponível na internet, no site que nós mencionamos, que é o espiritismoagora.com.br, há 7 anos. Então, são 37 videoaulas apresentadas pelo Milton, que fala sobre esse conteúdo que são 14 princípios fundamentais, né? Que, inclusive, o Milton tem um livrinho sobre o tema. Isso, eu ia deixar para comentar sobre a última coisa, o livro, porque penso que quem fez a pergunta merece receber de presente da nossa sociedade essa oportunidade. Né? Então, é de fundamental importância que a gente tenha esse conhecimento. Mas eu gosto de lembrar que Kardec orienta para primeiro contato com a doutrina, o livro que é o Espiritismo. Né? Esse livro é um livro do Kardec, é bastante condensado, né? Sintético, dá para a gente ler rapidamente, com pouco tempo. São pontos importantíssimos para aqueles que querem ter uma ideia inicial da doutrina. Há ainda um livro que o Milton traduziu para nós o ano passado, foi o ano passado. Ano passado, né? Que também é de Kardec, cujo título é O Espiritismo na sua mais simples expressão. Então, é também um conteúdo bastante sintético, acho que são 48 páginas. 34 páginas. 34 só? Só, 34. É um livro bem enxutinho, que dá para ler em poucos minutos, que também dá uma ideia bastante
legal sobre a doutrina. Então, conteúdo para estudar, coisas para a gente buscar o conhecimento, nós até temos bastante fonte para aqueles que querem buscar esses conhecimentos. Mas é preciso que a gente seja movido. O Milton sempre fala que o espírito precisa de tem três ferramentas para a sua evolução: a inteligência, a vontade e o pensamento. Então precisa, sobretudo neste caso, da nossa vontade. Tem que agir sobre a vontade. Porque com vontade a gente consegue ampliar os nossos conhecimentos, que é de fundamental importância para a evolução de nós mesmos, né? Eu sempre digo que estudar é sempre prazeroso. E estudar a doutrina espírita, então, nem podemos imaginar a extensão dessa alegria, desse prazer, porque a obra espírita traz para nós a apresentação de um mundo novo, que no campo das ideias é o que nós precisamos saber. Esse assunto ligado com imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, sobre perispíritos, sobre fluidos, mediunidade, sobre a vida em outros planetas, a ação dos espíritos em nossa vida diária, a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Tudo isso traz um conforto muito grande, porque dominando esses princípios, nós ficamos com condição de explicar que aquilo que acontece diariamente e que está escancarado aí pela mídia tem uma explicação simples, lógica e fácil de compreender, que nada realmente está solto, sem nenhuma segurança explicativa do ponto de vista das existências passadas, desta e do que virá pela frente. E é engraçado, o Milton falou que a doutrina espírita traz informações novas, mas que sempre existiram. É isso que é engraçado. O que Kardec trouxe de informação, nada foi criado pelo Espiritismo. Isso sempre existiu no mundo, no universo. Uma outra coisa que é indispensável que a gente entenda é que nós somos, quando se fala de espíritos, que nós somos os espíritos, porque às vezes a gente no centro espírita fala dos espíritos e as pessoas pensam que numa coisa assim meio vaga, distante da gente, e não relacionam que nós mesmos somos os espíritos. Esse é o ponto inicial para qualquer pessoa que busca o conhecimento espírita. Saber, primeira coisa, que ela é um espírito. Parece brincadeira, mas é muito sério isso. E eu sou um espírito, como é que eu fui criado? Como é que eu cheguei até a condição que eu estou hoje? Aí eu vou morrer e vai acontecer o que comigo? Então são essas informações que, auxiliadas pelos princípios que o Milton colocou, que vai dar uma ideia geral. E é o que nós precisamos saber, porque a pergunta aí é o que nós precisamos saber. E a pessoa quer saber, por exemplo, como é que ela nasceu naquela família em que ela está. Essa é uma dúvida interessante. É obra do acaso? Então, saber realmente, eu não vou falar nada sobre isso, porque no estudo espírita, esse assunto ele é desenvolvido com uma justeza de precisão muito grande e que realmente pode orientar muita gente a respeito desta matéria. Então, vocês veem que há muita coisa. A doutrina espírita em si, ela é bastante simples. É que tem muito detalhe para a gente conhecer, muitas informações, mas à medida que a gente tem a ideia de que somos espíritos, o que nós fizemos e podemos fazer como espírito, a gente vai vendo que é um caminho natural e é muito simples. Evidentemente que a gente tem que estudar para se aprofundar e saber um pouco mais até onde a gente pode chegar, o que a gente pode fazer, como é que a gente se relaciona com outros espíritos, que isso é o fundamental
para o conhecimento espírita. Mas conteúdo, as obras de Kardec são de fundamental importância para aquele que quer buscar esse conhecimento. Não é isso, senhor Milton? Para aquele que quer buscar o conhecimento racional, não emocional apenas. Claro que nós podemos usar da emoção e usamos, porém, do ponto de vista do estudo, nós precisamos da racionalidade, precisamos examinar racionalmente, se for o caso, admitir racionalmente e também praticar racionalmente aquilo que o estudo propõe. Nós fizemos um programa há algum tempo atrás, não há muito tempo, sobre essas questões de fé e razão, né? Então, são questões também de extrema importância que a doutrina nos orienta, para que a gente busque as coisas com razão. É fundamental que a gente entenda o porquê as coisas acontecem, como realmente elas são, e as coisas não acontecem como alguns dizem, porque Deus quer. É muito cômodo, né? Quem disse que Deus quer? Quem falou? Jogar a responsabilidade no Criador, né? E é cômodo para a gente. Então, os problemas da nossa vida é porque Deus quer. As coisas que poderão acontecer porque Deus quer. E onde fica a nossa vontade? Pois é, a inteligência, a vontade e o pensamento, que nós falamos, que são os atributos para o espírito evoluir. Que uso nós temos feito disso? O que a gente espera que aconteça? Então, é importante que a gente conheça a realidade aqui e a gente tenha uma ideia também, lendo, por exemplo, sobre alguns espíritos no livro Céu e Inferno, que relatam o que ocorreu com eles. Né? Tem espíritos, lá são 67 espíritos das mais variadas condições que eles trazem essas informações. Mais uma vez, os espíritos somos nós. Olha, a respeito do que contém esse livro, O Céu e o Inferno, na parte segunda, que são os depoimentos referidos pelo Coelho, eu quero dizer o seguinte, esses depoimentos existiram, então é uma realidade, foi feito um trabalho de seleção para escolher esses 67, foram centenas ou milhares. Todos estão ali, não é por acaso, né? Isso, Kardec fez... para cada condição de espírito, ele fez uma apresentação de depoimentos para deixar a nosso critério a leitura, o exame, a reflexão e o levantamento de questões que a gente sempre quer fazer sobre a vida. E Kardec vai escrever sobre esse assunto dizendo que ele acompanhou milhares de espíritos para sentir o seu pulsar, a sua tendência, o seu gosto, o temperamento, o seu perfil espiritual. E em seguida, agora com esses depoimentos, ficará fácil saber como é que é a vida, a realidade espiritual, porque a importância da pergunta está nisso. Como é que é a realidade espiritual? Na verdade... Sem fantasia alguma, hein? Sem muita fantasia, ou sem nenhuma fantasia. Na realidade, a pessoa queria diz que ela tem um tempinho. Nós já falamos uma série de coisas que ela pode buscar o conhecimento. Mas vai com calma. Tenha a ideia geral do que a doutrina fala, que é de suma importância. Leia um relato de um desses espíritos aqui que falamos, do livro Céu, da segunda parte do livro Céu e Inferno. Leia outras coisas sempre ligadas às obras fundamentais, né, que são os livros de Kardec, que aos pouquinhos a gente vai tendo uma ideia mais sólida do ensinamento dos espíritos superiores. Então, é isso que a gente precisa para poder conhecer a nossa realidade espiritual, né, Milton? E nós precisamos conhecer a nossa realidade espiritual, porque o conhecimento sobre essa matéria faz uma indicação
ou algumas indicações muito interessantes. Primeiro, nós temos que saber a nossa origem. Nós temos que saber como é que funciona a lei da evolução. Quando é que nós realmente começamos a nossa evolução? E o que significa a união do espírito com a matéria e essa jornada toda que ele realiza, porque agora nós usamos melhor a nossa inteligência, melhor a nossa vontade e melhor o nosso pensamento. Mas lá atrás, eu estou fazendo uma remissão até fora da forma hominal, e a gente tem que ter esse conhecimento da origem, de onde viemos. Porque se nós soubermos disso, ficará mais fácil delinear o caminho que nós estamos percorrendo. Então, é da onde viemos, o que estamos fazendo daqui e para onde vamos, né? Então, a gente conhecer isso, para nós como espíritos, é de fundamental importância para o nosso aprimoramento. Então, cada um que encontre um pouquinho de tempo, né, para se dedicar a esse estudo, que isso é maravilhoso para o espírito que quer evoluir, o espírito que quer saber o que está fazendo aqui no planeta. Porque tem gente que acha que nós estamos aqui a passeio. O nosso objetivo aqui é muito mais do que isso. Ninguém está aqui a passeio, nós estamos aqui por uma finalidade, não é por mero acaso. Então é importante que a gente entenda essa finalidade e trabalhe para entendê-la cada vez melhor. E que cada espírito é importante nessa contexto, situação, né? Nesse panorama todo, né? Todos são importantes, geral. Agora, cada um tem a sua importância delineada. É isso, meu amigo Milton. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Agradecer a gentileza do encaminhamento da pergunta, agradecer a generosidade da atenção de todos e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Eu gostaria de lembrar que a nossa casa tem palestras públicas às quartas-feiras, às 20 horas. Então, se você quer nos conhecer pessoalmente, é sempre uma alegria. Acesse nosso site www.sociedadespirita.com.br. Lá você vai ter o endereço direitinho, os meios de chegar até aqui. E aqueles que não puderem, é só acessar a nossa página no Facebook, é facebook.com/transical. Que as palestras são sempre transmitidas ao vivo às quartas-feiras a partir das 20 horas. Então, a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.